Olá, estou rindo. O que é um Estado totalitário? O que é o totalitarismo? Nós vamos ver nesse pequeno vídeo aqui rapidamente, pessoal, que o totalitarismo, como a gente sabe, a gente ouve falar, ele é um sistema de governo que proíbe a existência de oposição. Isto é, restringe as liberdades individuais, censura as pessoas e tem um elevado grau de controle na vida privada dos cidadãos. E é considerado uma das formas mais extremas e completas de autoritarismo. Então isso aí já é uma coisa mais ou menos familiar para vocês. Então aí existe censura, existe eleições fechadas, existe um controle de um ditador, existe o fim do processo legal, prisões ilegais, e uma série de coisas, né? E nós no Brasil, o uso do STF, né, Supremo Tribunal Federal, como arma política, e um ministro que tem um respaldo de todos os demais, que acabou com os direitos e garantias fundamentais da população, acabou com o devido processo legal, e passou a legislar, a investigar, a processar, a acusar e prender, sem nenhuma imparcialidade. E eu pergunto, isso é certo? A lei não é para todos? Ou é só vale para um lado, só vale para a direita, ou só vale para a esquerda? Então, desde março de 2019, o Supremo Tribunal Federal ele tem agido além das suas atribuições, que seria a proteção da Constituição, defesa da Constituição, e quando foi aberto lá em março de 2019, o inquérito 4.781, que inicialmente era destinado para investigar as tais de fake news ou ameaças aos membros da Suprema Corte e seus familiares. E o que ficou conhecido como o inquérito do fim do mundo, nas palavras do ex-ministro Marco Aurélio, que foi o primeiro, esse inquérito aí foi o primeiro de uma série de investigações intermináveis que continua até hoje. Então a vontade dos representantes do povo, que é o parlamento, né, que nós elegemos, passou a não valer mais nada. Esse exemplo, a lei do voto impresso no Brasil, ela passou 2 vezes pelo parlamento, em 2 ocasiões, e o STF acabou derrubando, alegando que era inconstitucional. Mas como? Olha só, como é que uma lei que foi feita para a segurança, para a transparência do pleito, era inconstitucional? Quer dizer, um STF político, obedecendo a ditames de esquerda, que não gosta de perder, e graças agora a um estrangeiro, né, o Elon Musk, porque a nossa mídia não revela nada, não explana, não orienta o povo. E os nossos militares acovardados aí, nada fizeram. E o mundo vai ficar sabendo agora que nós vivemos uma ditadura em curso no Brasil e as verdades vão vir à tona, essas verdades que estão entaladas na garganta de todo cidadão. Então, o presidente atual do Brasil e o ministro Alexandre de Moraes, eles vão acabar se tornando conhecidos como aqueles antigos ditadores e não tão antigos assim, outros atuais, como foi Lenin, foi Stalin, Hitler, agora o Putin, o Kim Jong-un, o Maduro, Daniel Ortega e tantos que existem atualmente no mundo que são ditadores. Mas quem é que sofre com a ditadura? Não é só as vítimas, é a sociedade como um todo, é todo mundo. E sofre a economia, a educação, a cultura, a saúde, a segurança pública, as relações internacionais, tudo são prejudicadas, né? Com um regime fechado, ditatorial, autoritário. Enfim, qual é o sistema? Pergunto a vocês, podem responder aí se quiserem. Qual é o sistema que tem um inquérito sem objetivo definido, sem data para terminar e que já dura mais de 5 anos? Onde uma pessoa é presa sem crime, né, sem um crime previsto em lei e por tempo indefinido de acusação, sem definição. Onde um juiz é vítima, investigador, acusador e julgador ao mesmo tempo. Onde um juiz escolhe os seus assessores, investigadores, delegados, agentes, perito, né, como se fosse uma coisa, né, todo mundo prestasse serviço a uma pessoa. Onde um juiz toma decisões sem ouvir o Ministério Público, que é o titular da ação penal, ou então ignora as decisões ou os pedidos do agente, do titular da ação.
onde um juiz impede que o advogado defenda o seu cliente e multa o advogado por insistir em petições pedindo habeas corpus, pedindo vista do processo, enfim, pedindo recursos que possam beneficiar o seu cliente. Isso é um direito inalienável do advogado. Onde pessoas sem foro privilegiados são investigadas e julgadas por uma corte constitucional. Qual é o país do mundo que faz isso? E assim tem centenas, milhares de perguntas que se faz e que ninguém consegue responder. Mas nós, tristemente, aqui temos um ministro da Suprema Corte que rompeu o pacto nacional, que destruiu o processo legal, para usar a expressão mais lembrada, né? Ele está esticando a corda cada vez mais, fora dos limites da Constituição, e nunca se viu no mundo uma ditadura do Poder Judiciário que fosse isolada assim. Geralmente, quem é o ditador é o chefe do Poder Executivo, ou o rei, ou o príncipe, ou o ditador, ou o presidente, e não tem a participação, né, de outras pessoas. Mas aqui não. A corte se acha o guardião do portal, ou do portão, a democracia militante que nós temos, sob o impacto e o silêncio e a mentira das elites brasileiras, dos empresariados, e a cumplicidade do Senado, a cumplicidade das Forças Armadas, da OAB e por aí vai. Então, meus amigos, o Brasil, ele vive hoje um regime chinês, um regime da China, onde as pessoas vivem suas vidas bem quietinhas, caladinhas, censuradas, controladas, submissas, sem poder reclamar, e nem falar mal das autoridades sob pena de prisão, ou quem sabe até o desaparecimento, né? Mas esse ministro Rei aí, ele não está esticando essa corda sozinho, né? Ele tem todo o respaldo dos seus pares, tanto do Superior Tribunal Federal, como do Tribunal Superior Eleitoral, AGU, PGR, o Presidente da República, o Senado, as Forças Armadas e etc. Então, hoje ele é o tacão de ferro que amordaça a direita, os conservadores, os bolsonaristas, que são inimigos da pátria, né? E já largou a imaginação institucional e o país, as pessoas ficam pensando assim que, e é verdade, qualquer cidadão ou qualquer partido, a qualquer hora, a qualquer ideologia, pode sofrer desse tacão, pode ser perseguido também. E o caso emblemático do Felipe Martins, o ex-assessor do presidente da República, vale um filme isso aí. A vida dele vale um filme. Sempre ele engoliu calado as agruras da vivência política, né? Ele é um cara discreto, ele era atacado e ficava quieto, não dava entrevistas. Desde o começo do governo, houve uma disputa, uma tentativa de tutela de um reduzido setor militar que assessorava o presidente sobre a condução do governo. Então, esse setor, ele entubou na imprensa, né, nas Rede Globo, no UOL, na Folha de São Paulo, que o Felipe Martins liderava uma ala olavista ou direitista, sei lá como é que eles chamavam aquilo, gabinete do ódio, e que dentro do governo isso não fazia sentido, que lá não existia grupo coeso nesses termos, e em todos os setores do governo, os militares ou os liberais, os ideológicos, eram todos admiradores do professor Olavo de Carvalho, mas que para fins de propaganda acabou pegando isso aí, né? E a propaganda é a alma do negócio. Então, esses olavistas ou ideológicos passaram a ser culpados de tudo que acontecia no governo. Dava uma coisa errada, a culpa é dos olavistas, é dos ideológicos, do pessoal bolsonarista. E afinal, a gente pergunta, por que o Felipe Martins está preso, né, o ex-assessor do presidente da República? Segundo a Polícia Federal, a PGR, o Supremo Tribunal Federal, o Felipe Martins fugiu do país, teria fugido do país para não sofrer execução penal. E a Polícia Federal, durante uma busca e apreensão contra o ex-tenente-coronel Mauro Cid, que era o ajudante de ordens do presidente da República na época, encontrou um arquivo de documentos com uma possível lista de passageiros do voo que iria do Brasil para a Flórida, e com o presidente Bolsonaro na época.
quando ele foi embora, foi em 31 de dezembro, se não me falha a memória. Então esse arquivo tinha umas 10 versões, e numa dessas versões, 2 dessas versões, constava o nome do Felipe Martins como possível passageiro. Parece que ele iria ir, mas não foi, constou o nome dele lá, erradamente talvez. Então é necessário hoje, pessoal, um acordo institucional urgente para forçar uma autocontenção dessa barbaridade do STF, a fim de haver uma pacificação nacional. Enquanto isso não acontece, os presos políticos do Brasil, as famílias estão sofrendo, e quem está sofrendo tem pressa, tem prejuízo, né? É um transtorno, é um dano moral irreversível. E é preciso ter coragem. Se a OAB não tem coragem, se o parlamento não tem coragem, as pessoas comuns, eu, senhor, né, temos que ter coragem de falar ali nas redes, ou de ajudar essas pessoas, até que nem que seja com Pix, mas alguma coisa tem que ser feita. Porque o Felipe Martins, ele é um preso político, né? E a prisão dele não é uma prisão. Se é ilegal, é um sequestro. E não justifica moralmente ou legalmente uma prisão nessas condições. Por isso, pessoal, não sei se deu para ser... eu sou muito rápido e tem coisas que eu não posso falar. Às vezes eu vou falar uma coisa, mas eu mudo, porque senão sabe como é que é, né? A ditadura, da ditadura à democracia, esse livro aqui, do Gene Sharp, ele está em PDF grátis, está aí no Google. Aqui tem algumas soluções, alternativas, sugestões ou estratégias para que se possa enfrentar isso de maneira pacífica, porque é a única coisa que se pode fazer, né? E saber muito bem o que vem pela frente, né? E tem um filme que eu vou deixar aqui, é o 2º episódio da série A História do Comunismo, que foi feito pela Brasil Paralelo. É um documentário. O nome do documentário é O Sonho de Lenin, tá de graça no YouTube, vou deixar o link aqui. Então, por que eu escolhi esse documentário aqui? Ele é o 2º episódio, mas é o mais importante, porque fala na culpa que o Lenin teve em deixar com que um monstro se criasse, um ditador que surgiu e ninguém mais pôde parar. Quando surge uma pessoa ditadora, ninguém consegue frear. No Brasil, nós até 2043, nós já temos 2 ditadores que vão tocar o terror no país. Porque eles têm todo o respaldo e o poder e o medo da população. E eles fazem o que eles querem. E por enquanto eles estão tranquilos, assim, banho-maria. Mas deixa passar mais um ano ou 2 aí que vocês vão ver o que vai acontecer. Nós já estamos com a corda no pescoço e a navalha na carne, aí esperando o pior que pode vir. Então, meus amigos, peço a todos que se inscrevam nesse canal, curtam, compartilhem isso, né? Façam um comentário, o que vocês acham disso que está acontecendo? Será que isso é normal? Tudo isso que eu falei aí, né? Que uma pessoa toma decisões a seu bel prazer, não dá satisfação para ninguém, os advogados são totalmente ignorados e todo mundo acha isso normal, pessoal. O pessoal aí que se diz esquerda ou progressista, não estão vendo que vai chegar em vocês também? A água está subindo e quando a água sobe, ela atinge gregos e troianos. Não tem escolha, meus amigos. E aqueles que se acham que estão com a bola toda, vejam esse documentário aqui que vocês vão ver, que havia, mesmo na cúpula do Partido Comunista, havia ali muita inveja, muita intriga, muito ciúme um dos outros, e um querendo puxar o tapete do outro. Então, de repente, todos aqueles caras ou aqueles cristãos de última hora que chegam assim dizendo, não, eu sou da direita, eu sou o salvador da pátria. Salvador coisa nenhuma, né? O conservador, ele já nasce conservador, ele não tem que aderir no futuro, né? O bem já nasce sendo bem, não tem que se transformar com o decorrer do tempo. Então, meus amigos, se inscrevam no canal, curtam isso e façam uma reflexão a respeito do que é um Estado totalitário.